caixa, o fluxo de dinheiro é muito alto. E a pessoa, ela se engana. Muitas pessoas que iniciam, ela quer fazer todo o trabalho, achando que sabe fazer, né? Tudo mentalidade, né? Se a gente foca na reserva de emergência, acaba que vai acontecer uma emergência. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou a Nayara. Sou o Diego. Eu sou o Alessandro. Muito bem, hoje a gente tem um convidado aqui super especial, nosso amigo aqui, palestrante, consultor, né? Que veio falar de um assunto muito importante nas empresas aí, né? Muito bem. Finanças corporativas. Perfeito. Isso Prazer aí. pelo convite aqui, né? De estar passando um pouco desse conhecimento para o pessoal empresarial aí, para cuidar bem das finanças, né? Não só nas empresas, mas também na vida pessoal. Muito bom. E é um grande desafio, né, Alessandro? Muito. A consultoria, eu acredito que é um dos maiores aí, né? Sim. Né? Pode ser o vilão ou o herói, né? Pode. Um ou outro, né? É um ou outro. E aí, meu amigo, nosso público, né, vai, acho que, aproveitar bastante. Eu acredito que vai aproveitar bastante desse papo, que é um assunto que, para muitos, pode ser considerado como um assunto simples de se resolver, mas pelo que eu tenho visto nas consultorias, nos atendimentos que geralmente acontece, né, é que realmente é simples, mas não é colocado em prática. Isso. Então, assim, um grande problemão aí que a gente enfrenta, né, que eu acho que você pode falar muito bem sobre isso, é a questão de pessoa física e jurídica, né? E aí? É um grande gargalo nas empresas, né? É o grande gargalo, né? Não Porque é? as pessoas, os empresários, né, entram numa sociedade e muitas vezes, como o início normalmente é bom, o fluxo de caixa, o fluxo de dinheiro é muito alto. Uhum. E a pessoa, ela se engana com a quantidade de dinheiro, esquece das contas a pagar e mistura com a vida pessoal também. Ela não tem ali um salário, né, um prolabore que a gente chama de retirada, e mistura com a vida jurídica e empresarial. Como está tendo muito dinheiro entrando, ele muda de padrão de vida, achando que aquele dinheiro ali vai dar condições de ter um padrão de vida maior do que ele realmente consegue ter. E que a empresa consegue suportar. E que a empresa também Então, consegue. assim, eu acredito que, ainda dentro desse assunto, né, o principal mistério, primeiro, é descobrir o que é um prolabore, né? Sim. E o que é uma retirada de lucro, né? Exatamente. Ou seja, Eles confundem muito, né, hoje, os empresários, isso, né? Muito, confundem muito. bastante. Principalmente as pessoas que estão começando a empreender, né? Que já começam sem um fluxo de caixa, né? Sem ter uma grana legal. E, primeiramente, precisa saber as contas da empresa para que ela se sustente e saber a condição pessoal da pessoa, o padrão de vida que ela tem, para ela fazer esse prolabore para ela. Isso. Uma coisa que a gente enxerga também dentro desse assunto é o seguinte: o que o mercado paga, né, para a função do sócio na empresa, né, como técnico nesse momento, né? Às vezes ele executa lá a gestão comercial, ele às vezes faz uma atividade de dono misturada com atividade técnica, né? Enfim, então o que a gente vê e que eu acredito também, queria sua opinião a respeito, é que o prolabore é um salário de mercado para exercer a função, né? Ou seja, ele tem um piso e um teto, né? Ou seja, a empresa tem uma capacidade, né, de suportar um valor de prolabore para o serviço que ele iria executar ou que ele iria passar para alguém executar, não é isso? Para algum colaborador para fazer a função que ele faz na empresa. Né? Mas o que a gente encontra é que às vezes a pessoa mistura, né? Ela incorpora o lucro, a retirada ao prolabore, e aí a empresa fica refém do sócio, né? Fica refém do sócio. Né? E isso é um erro gigantesco, né? O que eu vejo também é que muitas pessoas que iniciam, ela quer fazer todo o trabalho, achando que sabe fazer, né? Igual essa questão mesmo do prolabore, de não ter esse pagamento mensal para ele. E também quando vê o fluxo ali da retirada do lucro, né? Para poder fazer essa retirada. E sem esse entendimento ele poderia buscar um consultor financeiro para estar fazendo isso, né? Mas a gente sabe que no início
O Porque empresário não necessariamente precisa ter um departamento, alguém especialista naquilo ali para fazer para ele, né? Para poder Se fazer. ele tiver um planejamento, tem que ter um planejamento. Eu acho que tudo isso aí, gente, vamos lá, é resolvido com um plano de negócio, plano de correto? Uhum. Então, quando você faz o business plan, né, seu plano de negócio, como que você vai atuar, né, como que sua empresa vai se colocar no mercado, tudo isso vai ser previsto, né, folha de pagamento, os seus custos fixos, né, seus custos variáveis, enfim, impostos, você vai fazer uma projeção, né? Você vai colocar um ponto de equilíbrio, enfim, eu acredito que isso já ajuda a desenhar, por mais que quando a gente vai para a realidade, esse plano precisa de ajuste, adaptação, né? É diferente. E daí o trabalho, às vezes, da consultoria, do consultor é muito importante, porque ele já traz os possíveis gargalos que podem acontecer, né, do ponto de vista de marketing de vendas ou financeiro, e já coloca isso no plano, então ajuda bastante, né, a prevenir que a gente cometa os mesmos erros, né, mas eu acredito que começando pelo plano, cara, já funciona bem. Já clareia bem. Porque aí o sócio vai ele vai estar visível para ele, né, para os sócios, né? Principalmente quando tem mais de um. O que é o Prolabore, quais são as descrições de cargo de cada um, quais são as funções que ele vai exercer na empresa, né? Enfim, qual que é o momento de fazer a empresa funcionar, qual que vai ser o momento de fazer a empresa crescer, que querendo ou não no início faz quase tudo, né? Faz tudo, né? Então faz parte do jogo, né? A gente sabe que essa é a realidade. E é com o tempo que ele vai evoluindo e vai deixando o negócio mais autossustentável, vamos dizer assim, né? Vai treinando, colocando a cultura corporativa ali que atenda à demanda do mercado que ele atua. Bom, então Então o plano de negócio já ajuda a esclarecer bem. Bastante, já clareia bastante. Ok. E aí com o fluxo, né, que a pessoa vai crescendo, é importante ter essas contratações para ganhar abraço e ele também ter momento para estratégia, né? E no momento ali do financeiro é importante analisar no geral, né? Igual o poder de compra da pessoa para poder estar ganhando mais recursos, né? Ganhando descontos nas compras, poder fazer o ticket ali também para ser mais competitivo. Então, promoções. Então, tem que ter toda essa estratégia financeira para poder ter maior lucro, né? Então, assim, eu também deparo com a turma que não sabe a lucratividade hoje do negócio, porque não tem um DRE básico, né? Confunde muito também a questão de venda e receita, né, recebimento, né, ou seja, caixa e competência. Então, em alguns segmentos isso é muito comum, esse tipo de desalinhamento, né? Sim. Nesses termos, né? E aí eu vejo assim que o trabalho da consultoria ele é muito importante para ajudar, inclusive, a nivelar esse pontinho, né? Exato. O que é venda, cara? Né? Então você vendeu esse celular aqui 12 vezes? Sim. Beleza. Então o fluxo de recebimento dele está em 12 vezes. Está em 12 vezes. Né? E aí você vai fazer o comprometimento do seu caixa, porque você vai pagar banco, você vai pagar, enfim, desconto, né? Para poder trazer esse mesmo valor presente. Isso está previsto no seu plano, né? Então, muitas das vezes não vai estar, né? Aí a gente fala de provisionamento, né? De folha de pagamento, que vai ter 10º, né? Enfim, vai ter férias. Então, esse planejamento, eu acredito que o plano de negócio, ele dá essa clareza. E é engraçado que é o seguinte, por mais que o plano exista, em determinado momento, o caixa da empresa, às vezes, né? Quando você olha para o banco saldo e tal, a empresa está indo bem, o cara fala, pô, cara, tá show. Tá show. Mas não tá alinhado isso. Quando vai fazer retirada? Qual o valor? O que a empresa precisa de capital de giro, não é isso? Exatamente. O que ela precisa de provisionamento, né? E aí ele pega aquela grana e troca de carro. Compra quita o apartamento. Vai viajar, né? É um dinheiro barato, né? Enfim. E aí a empresa fica cada vez mais refém do sócio. Ela vira uma refém do sócio. Então esse fenômeno, né, vamos dizer assim, ele acontece, né, não só na pequena empresa, cara, média empresa também, a gente observa muito esse tipo de situação, sabe? Sim. Dessa falta de alinhamento societário, né, de prolabore, retirada, provisionamento, enfim, e impacta demais, né? E aí é um desafio que você tem gigante, né? Trabalhar isso, né? Comportamento, né? Pois é. Como é que é isso aí? Fala pra gente, esse é o desafio aí. É igual fazer o cara se organizar. Se organizar. Porque, igual eu sempre falo, né? O dinheiro é comportamento. Então, a hora que ele vê a questão do dinheiro ali na conta, ele
se perde mesmo. Eu falei, a hora minha chegou, né? Eu vou fazer compra, vou viajar. Eu mereço. Vou fazer compra, vou viajar. Vez, né? E vive o presente ali, né? Que não tem um plano de curto, médio, longo prazo, tanto para a empresa quanto para a vida pessoal. Sim. E isso é um pecado, porque se você não se organiza para o futuro, quando você chegar lá, pode ser muito tarde. Pode vir a falir a empresa e você também perder muitos bens com isso. Então, mas o meu desafio maior é que fazer essa pessoa, o proprietário, entender isso e mudar esse comportamento, porque ele quer ter uma qualidade de vida boa. Se tiver família, então, né, passar para a esposa que ela não pode estar gastando, que a empresa está ganhando muito, mas não é esse fluxo de lucro que tem mesmo. E aí tem que trabalhar a mente da pessoa, mostrar para ela que ela tem que ter esse respaldo aí com o futuro, que ela tem que fazer uma reserva emergencial, que no meu ponto de vista nem é reserva emergencial, tem que ser uma reserva de oportunidades, né? Sim, sem dúvida. Porque sem dúvida. Se a gente foca, é tudo mentalidade, né? Se a gente foca na reserva de emergência, acaba que vai acontecer uma emergência. Então se a gente muda essa mentalidade, não, uma reserva de oportunidade, então a gente pode ter mais oportunidade e fazer o dinheiro multiplicar. E com dinheiro em caixa, bons negócios. Bons negócios, você tem poder de compra, você tem poder de barganha. De barganha, exatamente. É isso aí. E, assim, mas não é fácil, é comportamental, você tem que mudar a mente, essa mostrar... parte do comportamento primeiro, né? Mudar realmente a mentalidade da pessoa, mostrar que se ela consegue segurar um pouco e aproveitar as oportunidades, fazer investimentos de negócios ou até em ações, o dinheiro vai estar multiplicando. Mas vamos lá, saindo, né? Realidade, tá? De 10 aí. De 10. Quantos tá já com essa mentalidade de conseguir se organizar dentro da sua visão, né? Sim. Do ponto de vista, primeiro, de dividir física e jurídica, que eu acho que é o básico. É o básico. Né? Que é aceitável no primeiro momento, ok, no primeiro momento ali da empresa, mas ele conseguir depois separar isso, né? Dar clareza, principalmente quando tem sócio, né, cara? Principalmente. Então, assim, tem que estar muito claro o papel de cada um, o que é prolabore de cada um, dedicação de tempo, enfim, isso tudo impacta seriamente no negócio. Eu acredito que muitos não têm longa vida, um dos motivos por esse. E às vezes o negócio é bom. Às vezes o negócio é bom. É promissor, mas não tem. Promissor e tal, mas faltou esse alinhamento. Então depois a gente tem a questão do planejamento prévio, né? De ter um plano de negócio, enfim, da pessoa conseguir se programar. Dentro desse plano está previsto o capital de giro, né? Enfim, os custos de depreciação, né? Exatamente. De manutenção, de inflação, enfim. Tendo em vista tudo isso aí, né? Depois ir para a parte de investimento, que é qual a melhor forma de investir esse dinheiro que está no caixa da empresa, né? Sim. Porque não necessariamente ele precisa ficar na conta corrente, correto? Com certeza. Vai ter ali, obviamente, um dinheiro que vai ficar para ter o fluxo de caixa dentro dos 30 dias, né? Isso. Mas, enfim, se tiver essa gordurinha, o ideal é aplicar. Aplicar. Com certeza. Fazer e aí, assim, hoje está ótimo aplicar, né, o dinheiro. Hoje está. Hoje tem... Tanto no mercado financeiro, né? Ou dependendo do tipo de negócio também, no próprio negócio, né? Que é o mais lucrativo. Sim. Né? Mas, enfim, mercado financeiro hoje também está muito bom, o dinheiro muito seguro, né? Tá. Selic em alta e tal, então tá... Como a Selic está em alta, para fazer renda fixa hoje está legal, né? Está dando um pouco mais de 1% ao mês, né? Sim. 13%, quase 14% ao ano. Que é um percentual muito bom. Agora as ações, devido ao momento, cenário político e tal, que a gente está vivendo, está tendo poucas oportunidades para os empresários, e aí as ações realmente são ruins por isso, pelo medo. Principalmente se o investimento for de curto prazo, né, cara? Ainda mais. Investimento... Dá uma notícia lá, pronto. Né? Então, investimento, eu sempre falo que você tem que ter a mentalidade de longo prazo. De compor uma carteira, 20 anos, Enfim. De ter ali parte do seu investimento agora, né? longo, no curto, né? Enfim, né? Ter essa liquidez que é importante. Tem que ter essa liquidez diária. Mas ao mesmo tempo você tem que ter essa reserva que vai estar no longo prazo. Isso, né? Pensar mesmo numa aposentadoria, porque isso é de 20, 30, 40 anos, né? É importante a pessoa pensar nessa forma.
Porque essa galera que investiu aí há 2 anos atrás, né, que teve essa queda, todo mundo comprou, Isso. e aí o negócio caiu mais ainda, né? Mais ainda. Não tá prejuízo realizado ainda. Não. Né? Ou seja, só se ele vender. Isso. A questão é, se esse dinheiro é de curto prazo, ele precisa se precisar de liquidez, aí deu ruim. Aí deu ruim. Exatamente. É o problema. Por isso que ir para a ação, eu acho que realmente precisa de um conhecimento especializado, né? Buscar assessoria financeira, né? Porque é igual quando o momento, o cenário está ruim, o que as pessoas fazem? Começam a vender. E é o contrário, é o momento para você comprar, porque oscila muito, e é questão de tempo. As pessoas têm medo porque estão vendo o dinheiro ali cair. Mas se você esperar, ele vai subir de novo. É uma disciplina, e aí, né? Uma disciplina. Na verdade, tem que ser, e sangue frio. Você tem que estar treinado. Resiliente, né? Tem que estar treinado. Aí é aquela questão de avaliar a empresa, realmente entender os fundamentos dela, né? Da empresa. Isso. Acho que entender a história e o futuro dela através de informação contábil, financeira, história. Isso, e diversificar, né? Sim. Porque igual, tem que ter a renda fixa com liquidez diária, mas tem que ter essas ações para você pensando no futuro, que compra as ações igual a Vale. Aquele momento que ela teve ruim, um monte de gente saiu vendendo. Sim. E era um momento bom para comprar, porque a gente sabia que ela ia subir de novo. A Vale, em minério hoje, a gente precisa e com certeza, mesmo que ela tenha muitos prejuízos, ela vai crescer novamente. A Petrobras foi a mesma coisa. Então é um momento mesmo de conhecimento. Não dá para entrar sem saber. Não. Né? Primeiro é buscar informação. Isso. Né? Hoje tem muito curso online. Fundos imobiliários também, a gente sabe que sempre vai ser uma boa, não está muito bem também, mas vai ter esse crescimento de novo. E internacional, né? Sim. O dólar, a gente tem que investir em alguma coisa em dólar, ouro, ou até o Bitcoin também, que é bem arriscado também. É bem arriscado também, não indico, mas tem muita gente que fez dinheiro com isso, né? Não está no cenário bom também. Mas enfim, o dinheiro é tão, às vezes, complexo para se conquistar, né? Sim. Ou seja, é anos de dedicação de uma vida profissional, né? E, enfim, ele não aceita desaforo, né? Não aceita desaforo. Então, assim, precisa buscar essa assessoria, precisa buscar conhecimento no assunto, né? Mas partindo do básico aí, talvez para quem já está andando, né? Para quem já está andando, e aí, como é que eu faço? Cara, qual que seria a sua dica? Já está andando, já está tudo funcionando, mas ele precisa voltar o olhar dele para o financeiro. Alguns passos aí que ele poderia seguir. Então, eu tenho um cenário que aconteceu com a própria Araújo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Conta, né? Pra gente aí. Que a Araújo, ela estava vendendo só produtos de remédios, né? Sim. E aí o cara teve um start de uma grande oportunidade. Que foi o quê? Começou com o Trident, que ele conseguia comprar muitos um preço baixo e colocou ali no caixa para poder fazer. Quando ele foi ver o rendimento mensal que ele teve com isso, o lucro que ele teve, porque a margem de lucro é 100% para mais. E é uma coisa que é visível, né? Então, os próprios caixas também começam a oferecer e você acaba comprando, porque é um valor baixo e todo mundo... E agrega. Gosta, e agrega. Aumenta o ticket. Aumenta o ticket. Né? E aí ele começou a fazer outras coisas, chocolate... Ação para cachorro, né? Exatamente. Ação para cachorro. Tudo ali, né? Então você vê que tem oportunidades no seu... Então, o empresário que já está caminhando, ele estudar mesmo o mercado e ver o que ele pode agregar no próprio negócio dele. Sim. Porque essa pequena coisa aqui, mas ele vai no final vai dar um lucro muito grande que ele pode estar pagando férias, 13º. Sua opinião, cara. Eu tenho uma posição sua, quero ver se a gente compartilha da mesma ideia. Tá? Vamos lá. Eu vou juntar o dinheiro para economizar ou eu vou planejar para economizar? Qual que é o primeiro passo? Juntar dinheiro para economizar. Eu junto primeiro para poder investir ou eu invisto o que sobra? Não, com certeza. Nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Juntar, né? Mas é engraçado, né? A cultura da turma também, né?
justamente, não, quando sobrar um dinheirinho eu vou investir. Quando sobrar um dinheirinho eu vou juntar para passear, fazer um passeio. Isso. Sendo que, na verdade, cara, tá tudo antes. Tudo antes, é planejamento. Antes. Você não pode, igual você falou, abrir uma empresa, vou abrir uma empresa porque vai dar bom. Não é, você tem que fazer o planejamento. Exato. E para fazer. O dinheiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se ele não tem destino, ele vai para qualquer Vai lugar. para qualquer lugar. Sempre tem um destino para ele ir, não tem jeito. A maioria tem o síndrome ali do dinheiro que a pessoa paga todas as contas, chega no final, o dinheiro está sobrando, é uma crença isso. O dinheiro está sobrando, mas não é possível. Por que está sobrando dinheiro? E aí ele vai procurando, de repente o dinheiro foi embora também. Porque ele tem essa crença de falar, pô, o dinheiro... Está sobrando, tem algo errado. Tem algo errado. Não é? Então, eu sempre falo para a pessoa, quando você compra um carro, a primeira coisa que você faz é o quê? O seguro pro carro. Sim. Então, quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você tem que fazer é o seu seguro futuro, a sua aposentadoria. Então, você tem que se pagar primeiro. Sim. Então, também compartilho. Isso. Você tem que ser o primeiro a receber. O primeiro a receber. Você é a pessoa mais importante do seu negócio. Sem você, o negócio muitas vezes não vai andar direito. Não vai andar. E aí? A primeira coisa é pegar no mínimo 10% do valor que você recebeu e já partir para um investimento. Você acredita que 10% assim já de provisão, né? Já é um primeiro passo? É um primeiro passo, porque a pessoa fica esperando o momento de ter 20%, 30%. E aí talvez não consiga. Porque é hábito. Então você tem que começar com pouco, 5%, 10%, para obrigar você a colocar aquele dinheiro e começar a criar hábito. E aí, quando você vê o movimento e vê que o dinheiro está ali rendendo, está crescendo, aí acabou. A pessoa, quando ela recebe, ela nem pensa em comprar pão, que ali está dando certo. O milagre da multiplicação dos juros compostos, né? Juros compostos, aí esse negócio é bom. E aí a pessoa não pensa muito em gastar. Igual a gente fala também, né? Se você não está comprando, sei como é que fala? Agora eu perdi. Peraí. Vamos lá, é porque tempo para lembrar, pode ficar tranquilo. Agora eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. É porque é tipo, se você não está. Agora eu lembrei. Se você não está vendendo, você está gastando, você está comprando. Então a ideia que você tem que ter, em vez de você ter o pensamento de ficar comprando as coisas, você tem que começar a pensar em vender algo. Mudar esse mindset. Isso, um produto. Isso, um produto, enfim, serviço. E falando desse assunto de vender, né? Acho que muitos empreendedores têm muita dúvida. Eu resolvi empreender, quero investir, falando de margem de lucro, que você falou. Acho que é importante também sobre a precificação, né? Sim, com certeza. Eu acho que é muito importante para essa parte de ter lucro. O cara às vezes coloca ali um valor que não, aqui eu tô vendendo eu tô vendendo com 100%, ele já fala que é de lucro. Exato. Exatamente. Ou seja, não tá levando custo fixo em consideração, variável. Essa parte conceitual, né, Nai, que você citou aí, de impostos. É margem de lucro, é um markup, é uma margem para você ter no seu produto. Mas aí é onde entra o plano, né? Com o plano, com o controle de DRE, você vai entendendo melhor, né? Se está sendo rentável, né? Porque tem que ter uma margem. A maioria das pessoas fazem em cima de 100% ali, né? Do valor do produto. Que aprendeu com o pai, Que aprendeu com o pai. 50%. Exatamente. Mas tem um cálculo por trás de tudo isso, que entra imposto. E depende do mercado também, né? Do mercado que atua e tal. Vários aí, varejistas e tal, esses grandes varejos, a margem dos caras de markup para pôr para venda é 20%, 25%. A margem de lucro vai ser 3, 5%, né? Da maioria dos produtos. Da maioria dos produtos. Né? Então, vai muito de cada segmento, né? Obviamente, serviço tem essa margem maior, né? Essa margem que você coloca ela no final das contas lá, como não tem um insumo, né? Ela acaba ficando mais interessante, mas é bom a gente conseguir, né? Calcular hora homem ali de trabalho, né? Entender o custo real do produto, né? O custo de venda, né? Enfim. Porque você tem que ter uma margem de lucro e tem que ter o retorno para você poder comprar novamente, investir na empresa, fazer investimento. E a maioria das pessoas pega o lucro todo, esquece que tem que reinvestir. E pega e vai se perdendo.
e faz o dinheiro virar que tá o apartamento. Exatamente. Então assim, o aprendizado de hoje, galera, é o seguinte: planeja antes, cara. Né? Senta, conversa com pessoas que já realmente conhecem, desenvolvidas no assunto. Com assessoria. Mexer aqui, organizar. Por que não? Né? Mas cara, sensacional. Mais alguma outra coisa que você acha importante deixar aí de dica? Então, a maioria das vezes a pessoa quando entra em dívida, né, ela em vez de buscar soluções para aumentar seu faturamento, vendendo, fazendo algo fazendo extra, novos negócios, vendendo, fazendo uma renda extra mesmo, eles entram em empréstimos. E aí vira a bola de neve, fica mais difícil. Também, né? Que aí os juros compostos está trabalhando a favor dos credores. Né? Exatamente. E o próprio cartão de crédito também, que é assim, um vilão. Era para ser um mocinho, mas é um grande vilão, né? E o cartão de crédito é um ótimo negócio. Ele foi feito para ser um ótimo negócio, para você ter muito retorno com cashback, agora que está tendo, com pontos, milhas. Exatamente. E aí a pessoa, infelizmente, ele ganha 2.000 e tem um cartão de crédito de 4.000. Então ele acha que aquele dinheiro, o cartão de crédito... Já incorporou o salário. Já incorporou. Né? E aí ele gasta os 4.000, mas ganha 2. E como é que ele vai pagar? A conta não fecha. E às vezes a mentalidade está em como quitar a dívida, mas sem pensar na solução, que às vezes é fazer mais entrega, ter outro serviço. Outro serviço, enfim, fazer renda extra. Às vezes é melhorar os rendimentos dele com o serviço, ou produto, ou o que for, mas ter essa não gastar mais também. Segurar a onda. Porque talvez ele faz uma renda extra, entra mais dinheiro, mas gasta aí mais. Gasta mais, aí não adianta, né? Então são dois fatores. Primeiro, é gastar menos do que ganha, e outra, gerar renda extra. Essas são as duas dicas que eu dou para a pessoa que realmente quer crescer, né? E fazer investimentos. Que são os princípios do dinheiro, né? Gastar menos do que ganha. Vamos lá, princípios do dinheiro. Vamos lá, gastar menos do que ganha. Pega essa dica aí. Pega a visão aí. Uma parte você tem que aproveitar para o seu lazer. Outra você tem que fazer o investimento. E outra, doações. Então, esses são os princípios do dinheiro. O dinheiro, ele serve para isso. Para a gente ter condições para nós pagarmos a nossa vida ali, né? Com casa, comida, roupa. Outra parte para o lazer, outra parte para fazer o investimento pensando no futuro e fazer algum tipo de doação, né? Porque a gente sabe que quando a gente doa, volta. Mas tudo está no comportamento. É cabeça, mindset. Não pensar só no agora. Pensar no futuro, fazer o planejamento. Igual o cartão de crédito, né? Vamos voltar para o cartão de crédito, porque é um assunto que é polêmico. Né? Saber realmente se a pessoa ganha 2.000, quanto que ela pode gastar no cartão? Poxa, no máximo R$500, porque ela vai ter condições. Então tem que ter um limite ali e o comportamento de gastar só aquilo ali. E umas estratégias que eu mesmo uso com cartão de crédito, então contas que eu preciso realmente pagar com o meu dinheiro. Uso o cartão de crédito. E aí, fazendo compra para sua casa, que você vai ter que pagar à vista, compra no cartão e depois você paga a fatura. Gasolina, se a pessoa tiver, e ali vai te gerar pontuação. Lógico que você tem que ter um cartão que te dê pontos, e também que você não pague anuidade. Porque a anuidade é um vilão aí. Né? Ela tá levando o valor da anuidade, dá para você fazer o passeio. Dá para fazer o passeio também. Exatamente. E aí, assim, igual eu falo, planejar, antecipar, né? A gente precisa mesmo antecipar o nosso futuro, aquilo que a gente vira uma bola de neve também, né? Você vai dinheiro todo mês. Tem que ter propósito. Se ele não tiver, ele vai voar. Se não tiver propósito, o caminho certo. Você quer comprar um celular. E aí, um exemplo, você está com esse celular aqui e daqui 2 anos você quer trocar ele. Você já começa a fazer o seu caixa para poder ter o dinheiro e comprar o seu celular. O que as pessoas fazem? Não, eu quero comprar um celular. E chega daqui 2 anos, cadê o dinheiro? Não tem. Né? Não tem. Aí você se endivida para comprar. Exatamente. O próprio IPVA do carro, em vez da pessoa esperar chegar o ano, a data ali, vai mensal, que não vai apertar, você já chegou no dia, você está com o dinheiro, paga à vista. Essa disciplina aí, muita gente sempre volta no essa questão.
Eu acredito que primeiro o entendimento, né, e desmistificar algumas coisas que a gente aprende, né, enquanto é jovem. Nossos pais, sem dúvida nenhuma, sempre tentou fazer o melhor para nós, Sim, né? Com certeza. Mas às vezes a cultura familiar não ajudou. Falta de conhecimento. Não foi porque não queriam fazer o melhor, mas porque, enfim, né? Acontece. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento, né? Entender um pouco mais sobre o comportamento. Então, empreender é uma tarefa que precisa ter coragem, né? Ter coragem. Primeiro, acreditar no que faz, né? A entrega tem que ser... E se planejar. Se planejar. O foco ali é planejamento. Mudar o comportamento. Mudar o comportamento. Muito bom. Não pensar só no presente, pensar no futuro e antecipar esse futuro. Show de bola. Se você quer ter alguma coisa, se planeja antes. Igual o pessoal fala, né? Eu tenho um sonho. Eu falei, qual é o sonho? Que eu falei, dinheiro tem que ter propósito. Um propósito é um sonho. Mas o que é um sonho? É uma meta. Então eu tenho sonho de ter uma casa. Então, beleza. Então você já tem uma meta. Qual que é o valor dessa meta, dessa casa? 200 mil. Beleza? Então você já sabe que você precisa de 200 mil. Em quanto tempo você quer ter essa casa? Em 10 anos. Então você vai dividir esses 200 mil em 10 anos e vai fracionar pagando por mês. Então todo mês você vai ter esse dinheiro para fazer investimento para que 10 anos você conquiste a sua casa, o seu sonho, o seu propósito. Carro, celular, viagem, para tudo. Mas a questão a meta. Mas o problema aí eu vejo o seguinte, a busca pelos prazeres imediatos, né? Sim. Eu pensar no agora que ele falou, né? Só pensa no agora. Só pensa no agora. Então mudar essa forma de pensar. Essa forma de pensar, mas mudar igual os prazeres imediatos, mudar por uma outro prazer, tipo de prazer que cabe no seu bolso agora. Sim. Né? Sim. Para você planejar para daqui a um ano você... As minhas viagens eu planejo tudo um ano antes. Aí eu quero ir para tal lugar, eu vou pagando, fazendo. Enfim, ali. Quando chegar, já tá tranquilo, já tá tudo. Cara, show de bola. E para a turma que quer continuar esse bate-papo aí, entender mais sobre esse assunto, como é que encontra o Alessandro Alves aí? O Alessandro Alves encontra no Instagram, que é Alessandro Alves Mentor. No YouTube também, estou iniciando ali com vários vídeos semanais, que também é Alessandro Alves Mentor, no LinkedIn, no TikTok, tudo Alessandro Alves Mentor. Em toda rede social. Vai achar fácil. Vai achar fácil. Show de bola. Fazendo aí, mostrando, né, esse conhecimento, dando essas dicas. E também fazendo, né, consultorias, mentorias, palestras, treinamentos em empresas e também individual. Show de bola, cara. Muito bom, né? Prazeraço receber você aqui. Foi meu. Agradecemos você por esse papo tão muito bom, né? Complicado, mas descontraído aqui contigo, né? De falar de um assunto de finanças corporativas, né? Enfim, do básico aí que o empresário precisa começar a caminhar para esse sentido, para ele melhorar. Para melhorar. Né? Melhorar o rendimento, entender o que é lucro, né, da empresa. Isso. Quanto precisa vender para pagar as contas, onde ele vai reduzir custos, né? Enfim, então plano de negócio, uma assessoria, isso tudo ajuda bastante, né? Isso. Muito e bem. não misturar as contas. PJ com o pessoal. Você tem que se virar com o dinheiro que você vai ter de salário. No final do ano você vê a participação de lucro que você teve para poder usufruir um pouco aí. É isso. E tem que ter um caixa ali também da empresa, né? Igual a mesma coisa da reserva pessoal, né? A empresa também tem que ter, porque se aparecer algum imprevisto, tem ali da onde tirar, né? Não ficar desesperado. É isso aí, meu querido. Bom. Obrigada, Alessandro, pela participação. Tá? Então, ele já deixou as redes sociais dele, né? Onde pode achá-lo aí. Compartilha o vídeo, ativa o sininho aí, né, isso aí. Vamos lá. Muito bem. Vamos aqui nesse bate-papo ajudando empresários. Comenta, aí, né? Compartilha. Isso aí. Aqui, nosso principal objetivo, papo de empresário. Papo de empresário. Falar sobre negócios, né? Falar sobre possíveis ações aí que a gente pode fazer no dia a dia que vai já melhorar o nosso negócio, né? Então, obrigado. Até mais. Obrigadão. Valeu, gente. Foi um prazer. Valeu. Valeu. Até a próxima.